você, fã do futebol catarinense, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma mesa redonda virtual, digital, debatendo o que de melhor aconteceu na última rodada do Campeonato Catarinense, fase classificatória que já teve as 9 rodadas cumpridas, ou seja, apenas 2 jogos para cada uma das 12 equipes que disputam o maior torneio de clubes do estado de Santa Catarina. E para fazer mais uma vez este grande debate no futebol catarinense.tv, não estou sozinho, pelo contrário, estou com um time de craques já na tela, ao meu lado o Fernando Camargo, abaixo de mim aqui o grande Fábio Piperno e na minha diagonal aqui para baixo Bruno Camarão. Senhores, muito bem-vindos ao Mesa Redonda do Futebol Catarinense, um destaque inicial de cada um, começando pelo Fernandão. Seja bem-vindo, Fernandão. Tudo bem, Vini? Obrigado. Abraço para toda a nossa galera aí do futebol catarinense. Abraço, lenda Fábio Piperno, que honra estar ao lado do Pipo. E o meu papi Bruno Camarão, companheiro de tantas jornadas. Que legal, cara. Eu queria destacar, não vou pegar a Chape, não. A Chape acho que já é chover molhado, né? A campanha que vem fazendo. Favoritíssimo ao título. Eu queria destacar o Avaí. O Avaí estava naquela meio de tabela, não sabia muito bem o que queria, flertando com a parte de baixo. E, de repente, dá uma subida aí com o Claudinei Oliveira agora, começa a jogar um futebol melhor no Campeonato Catarinense e diz o que quer brigar por semifinal, quer brigar para chegar numa decisão, né? Melhorou bastante o Avaí nessas últimas 3 rodadas aí do campeonato. Acho que vai dar trabalho na reta final, viu, Vini? Bem demais, Fernandão. E Valdívia de contrato renovado, hein? Fábio Piperno, seja bem-vindo. Pouco lindo. Pouco lindo também o nosso Fábio Piperno. Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo bem, Vinícius, Fernando, Bruno Camarão. Aliás, é o seguinte, Camarão, o Vini agora é personal stylist, né? Avalia, inclusive, belezas e figurinos aí de jogadores. E o Valdívia, não, no seu caso não, porque você não joga nada. Mas o Valdívia, que é bom jogador, então tá sob o escrutínio aí de Vinícius Rodrigues. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. O Campeonato Catarinense tem um detalhe, para mim é muito importante, que faz muita diferença e que o faz assim singular, diferente de tudo que a gente vê no resto do país. Chapecoense e Brusque, que são até aqui os 2 melhores times, e de fato jogam o melhor futebol, finalistas aí, aliás, do campeonato passado, são os únicos times, se a gente pegar todos os campeonatos regionais, que mantiveram os seus técnicos. Do ano passado para cá são os dois únicos times que têm técnicos há mais de um ano no comando das suas equipes. Em nenhum outro campeonato estadual você vê primeiro e segundo com trabalhos tão longevos. Você pode ver um deles, por exemplo, o Grêmio do Renato Gaúcho. Agora você ter o primeiro e o segundo colocados com técnicos no cargo há mais de um ano, isso é uma exclusividade do futebol catarinense, o que mostra que para você ter um trabalho sólido, você também precisa dar um tempo para que o técnico consiga implantar as suas ideias. Baita observação, começando com o pé direito, o nosso craque Fábio Piperno. E por último, não menos importante, o homem, a lenda, conhecido por alguns como Bruno Mexilhão, mas na verdade estou falando de Bruno Camarão, o homem, o monstro. Salve, salve, Camarão! Tudo bem, Vini? Grande abraço a você, ao Fernando, ao Piperno, a todos que nos acompanham. O Camarão que dorme é um da leva, acordadíssimo aqui acompanhando os detalhes desse campeonato estadual, como disse o Piperno, muito interessante, com características peculiares e uma reta final completamente em aberto. A gente vê, claro, Chapecoense e Brusque despontando um pouquinho lá à frente, e o Brusque, que vinha de 2 jogos sem vitórias, 2 empates, mantém a invencibilidade, mas consegue mais uma vez vencer na última rodada. É um time em ascensão, né? Talvez vivendo o principal momento da própria história. A Chapecoense dispensa comentários, time que já aguarda a 3ª fase da Copa do Brasil, vai entrar numa condição muito favorável, vem de uma campanha na Série B extremamente segura com Humberto Louser, trabalho bastante sedimentado, um time que nasceu, foi desenvolvido para se solidificar entre as grandes forças da elite do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. E tem feito isso, se engrandecendo com conquistas importantes dentro do campeonato estadual. E destaco rapidamente, nesse primeiro registro nosso, o Criciúma. Para muita gente já fadado ao rebaixamento,
vive talvez também um dos seus piores momentos na história, crise administrativa, mudança de comando técnico, como quase todos os outros concorrentes na elite do futebol local, mas teve uma vitória gigante, importantíssima, mesmo sem jogar tão bem assim diante do Metropolitano, que é um concorrente direto nessa luta contra o rebaixamento. É verdade que os dois ainda estão ali ocupando a zona de descenso, né? 2 caem nessa competição, 2 ficam no limbo e os outros 8 disputam a fase final, mas foi um alento, né, ao time Tigre Carvoeiro, que conseguiu essa vitória importantíssima na última rodada. Vai ter que ter um aproveitamento quase perfeito para se manter na elite, mas o torcedor pode acreditar sim. Este é o aperitivo dos nossos 3 especialistas, dos nossos 3 comentaristas. Então é hora de rodar a vinheta, porque tá no ar o Mesa Redonda no futebolcatarinense.tv. Passamos aí da 9ª rodada esta que teve 3 vitórias de mandantes, 3 empates, nenhum visitante venceu na rodada. Vamos iniciar o nosso debate com os jogos do sábado. A gente está vendo aí os lances do Brusque, né? Duelo entre Brusque e Hercílio Luz. Transmitia esse jogo, inclusive, com comentários do João Paulo Capelanes, e o Brusque fez valer o favoritismo, fez 2-0 no primeiro tempo, poderia ter feito 3, 4, colocou 2 bolas na trave, Thiago Alagoano perdeu o pênalti, mas é de fato, Fernandão, uma equipe que desde a temporada passada tem impressionado, tem uma boa performance, tem um bom desempenho. Lembrando que no ano passado o Brusque chegou até a final e foi derrotado pela Chape. É um trabalho de fato que impressiona, e tem Júnior Pirambu como vice-artilheiro do campeonato com 6 gols marcados. Um ataque poderoso, né? Um ataque, você disse bem, o Pirambu e o Thiago Alagoano se entrosam muito bem, são sempre os jogadores que levam mais perigo para os adversários, Vini. E era um resultado previsível, né? O Brusque, quando joga em casa, né, faz valer a sua melhor vontade dentro de campo, um time muito mais entrosado, um time que vem nos últimos 3 anos, desde o final de 2018 até agora, com conquista de título, com acesso de divisão, brigando por título estadual, né? Uma equipe que vai chegar realmente para incomodar a Chapecoense, né? Tá ali um pouco mais atrás agora na pontuação, mas deixando bem claro que ainda pode jogar. E nesse jogo que você transmitiu com o Capelanes, lances que ainda poderiam ter aumentado a vantagem do jogo, pênalti perdido, como você citou, pelo menos 5 oportunidades que teve durante o jogo. Então, é uma equipe que o torcedor do Brusque, do Marreco, tem que realmente se orgulhar e apostar que pode dar jogo, né? Quem sabe até conquistando o título estadual. Acho que, para mim, é o principal rival hoje da Chape, vai jogar ali para tentar chegar numa decisão mais uma vez, como aconteceu ano passado. Ô Piperno, você citou aqui na abertura, no seu primeiro comentário, a manutenção dos trabalhos. Humberto Louser na Chape e o Gerson Testoni e o Gersinho no Brusque. Você diria que esse é o maior trunfo do Brusque na briga pelo título, a permanência e o trabalho já longevo do técnico Gerson Testoni? Eu acho que esse é um trunfo muito importante, Vinícius, porque são 2 times que eles assimilaram uma forma de jogar. Aliás, no caso da Chapecoense, eu vou até mais longe. A Chapecoense passou a ter um estilo, mais de um estilo de jogo. Isso a gente até fala depois. Mas em relação ao Brusque, é um time rápido, é um time de troca de passes constantes, é um time de muita movimentação na frente. Então, independentemente da peça que o Gersinho usa, o time não tem ruptura na forma de jogar. Ele pode ganhar ou perder qualidade, dependendo de quem entra e de quem saia. Mas é um time que você sabe exatamente como vai atuar. E o Pirambu voltou, né? Ele que já foi jogador do Brusque, foi lá para o Londrina e retorna agora. Ele voltou inspirado e voltou extremamente motivado para um time que tem um projeto, sim, de chegar à Série A do futebol brasileiro. Um projeto ambicioso e que até aqui vai sendo implementado com muito êxito. É verdade. Um trabalho de amplo sucesso, títulos importantes nas divisões de acesso,
o Brusque, que tem esse ano a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Nós já estamos vendo aí imagens do jogo entre Juventus de Jaraguá do Sul e Marcílio Dias, empate em 1-1, João Marcato. Bruno Camarão, um pouquinho sobre o Hercílio Luz, que perdeu para o Brusque, e também já comentando esse jogo, o Juventus e o Marcílio Dias, equipes em boa situação na busca pela vaga nas quartas de final. E só uma rápida pincelada a respeito do Pirambu, né, citado pelo Piperno. É um jogador que, em alguns momentos, à distância, fora do aquário, a gente observa, e muitos torcedores, inclusive, do próprio Brusque, um olhar de crítica pelo, talvez, excesso de peso afora da forma física, mas é um jogador que tem muito faro do gol, que sabe executar muito bem o ofício do 9, né, tá sempre muito bem preparado, e tem tudo para desempenhar, né, um papel positivo, pelo menos até o fim da competição, quem sabe, né, mais para frente, dando sequência na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, mas vale a pena esse adendo em relação ao Pirambu, né, que faz um campeonato estadual muito interessante, atrás do Perotti, né, quase todos estão, mas o Pirambu sim vale a pena registrar. A respeito do Hercílio, uma campanha bastante conturbada, o time ele está numa situação ainda de desconforto. A gente observa na tabela de classificação a 2 rodadas, está apenas 2 pontos do Criciúma. As 2 rodadas finais não são tão simples assim. Pega o Avaí, que sonha, evidentemente, ali em se firmar na parte de cima da tabela, e na última rodada o Hercílio Luz tem o desafio diante do Joinville, né, que também, com alguns resultados não muito interessantes nas últimas rodadas, precisa, evidentemente, pontuar para conseguir a classificação entre os 8. Então, não é tarefa fácil. Para o Hercílio Luz conseguir permanecer na elite do campeonato estadual, vai suar bastante. Em relação a Juventus e Marcílio Dias, o time do Juventus, especificamente, eu trabalhei em alguns jogos dessa equipe neste campeonato estadual. Chama atenção o ótimo trabalho do Pingo, volante conhecido, né? Passou, inclusive, pelo Joinville na formação da carreira dele, Grêmio, Botafogo, Corinthians, um volante bastante abnegado, de muita força, e ele desenvolve essa ideia de jogo a equipe dele. É um time que é bastante competitivo, muito lutador, vem de uma campanha histórica na última temporada, e acredito que tem tudo, moleque travesso, para conseguir carimbar a classificação mais uma vez às fases finais. Se vai avançar a quarta, semifinal especificamente, é uma outra coisa. Mas acho que o Juventus tem força para competir contra qualquer time nesta elite do futebol catarinense. Vem de uma demanda da última temporada com o Jorginho, né? O Jorginho Cantinflas assumiu o Figueirense na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, e o Pingo é um treinador que já demonstra algumas ideias muito interessantes. O padrão da última temporada foi repetido com alguns ajustes, e particularmente eu gosto bastante do Juventus, que quando joga em casa é praticamente invencível. É verdade, temporada passada foi até a semifinal, caiu para o Brusque, mas foi talvez a grande revelação, a grande sensação do catarinense. E sobre o Marcílio Dias, hein, Fernando Camargo? O time está na 5ª colocação, e acabasse hoje a fase classificatória, teríamos o duelo entre Juventus, 4º colocado, contra o Marcílio Dias, 5º lugar na tabela de classificação. E o torcedor do Marcílio em Itajaí tem muitos motivos para gostar da campanha que a equipe vem fazendo, né, Vini? Encara de frente aí os principais adversários, né? Se não dá realmente para chegar na 1ª, na 2ª colocação, pelo menos tá na briga ali de meio de tabela para chegar no playoff, quem sabe para surpreender e avançar, como o próprio Camarão falou do Juventus, né? Eu trabalhei em muitos jogos do Juventus também, né? O Juventus ano passado, para você ter uma ideia, eliminou a Chapecoense, ganhando em Chapecó na Arena Condá por 4-1. Então, tem condição o Marcílio Dias, de repente, de pensar numa situação melhor de campanha também, alterna alguns jogos com uma qualidade melhor de jogo, outras nem tanto, mas é uma equipe que, para mim, já vai se classificar até com relativa tranquilidade e chega para brigar também. O torcedor de Itajaí tem motivos para confiar no time, viu, Vitor? É verdade, o Marinheiro sempre aí montando ótimos times para as temporadas. E vamos aproveitar que o Fábio Piperno está de verde, vamos para o duelo da Chapecoense, o Verdão do Oeste. Quem para a equipe de Humberto Louser, meu amigo Fábio Piperno, vitória por 3-1 sobre o Próspera de Paulo Baier. Vale um adendo aqui em relação a essa classificação preliminar das equipes de 1º ao 8º lugar. Temporada passada, a Chapecoense terminou em 8º lugar na primeira fase e acabou campeão.
acabou campeã do Campeonato Catarinense, eliminando o Avaí, que havia feito a melhor campanha. Piperno, Chapecoense, o time a ser batido, o único time na elite do futebol brasileiro, venceu mais uma, dessa vez o Próspera. É um time cada vez mais forte, um time cada vez mais encorpado, um time que tem ideias. Então ele muda peças, mas as ideias estão sempre lá. E as ideias vão sendo aperfeiçoadas. Por quê? Porque a gente se acostumou a ver o time do Loser como uma equipe que marcava muito, um time reativo. Veja, no primeiro turno da Série B do ano passado, a Chapecoense, nos 19 jogos, tomou apenas 5 gols e foi vazado só em 4. Tomou 2 lá em Cuiabá. Então, era um time de uma defesa quase que intransponível, né? E foi assim, subiu com muita tranquilidade, acabou vencendo a Série B. E aí começa esse campeonato catarinense com muitas trocas, com muitas peças que mudaram. O João Ricardo, goleiro, saiu, Luiz Otávio, Ucho, William Oliveira, o Denner, que é um jogador de difícil substituição, meia refinado, né? Enfim, o Paulinho Mocelin, que se contundiu. Então foi um time que mudou muito e de repente o time acaba ficando melhor. Por quê? Porque a base, a forma de jogar, ela já está construída e assimilada. Aí o Loser vai trocando as peças. Só que quando ele montou o time, ele se baseou principalmente nessa força defensiva, começando como tem que ser, ou seja, arrumando o primeiro lá atrás. Hoje, a gente já nota que é um time que vai ganhando muito mais variação ofensiva, muito mais repertório, está fazendo mais gols do que fazia o ano passado. E aí não é à toa que ocorre essa explosão do Perotti, que é um jogador que fez 10 gols em 9 rodadas. Algo impensável quando o campeonato começou. Bruno Camarão, já puxando o gancho do que falou o Piperno, o Perotti, Pedro Henrique Perotti, ele havia feito, até o início dessa temporada, 7 gols em 5 temporadas como jogador profissional. Olha só, 7 gols em 5 temporadas. Só esse ano, como bem disse o Piperno, são 9 jogos e 10 gols. É, de fato, talvez o craque desta edição do campeonato, além de artilheiro, vive uma temporada iluminada o atacante da Chape, e o Camarão. Para mim é o craque do campeonato. Claro que muita coisa ainda tem a acontecer, né? A gente está finalizando uma primeira parte da competição, ainda teremos um mata-mata que tem um peso muito importante, e tá aí a Chapecoense para não nos deixar mentir, para justamente dar o peso devido a essa fase. Fez a campanha que fez na última temporada, oscilando no início, e quando começou a crescer, sai da frente. Claro que a gente vivia, digamos assim, um primeiro momento, uma primeira onda de pandemia, o campeonato ficou parado muito tempo e a retomada parece que foi muito satisfatória, a Chapecoense, né, que superou os principais rivais até decidir diante do Brusque. Neste cenário, como disse o Piperno, o começo já foi acachapante, né, com uma pontuação que deu tranquilidade para que Humberto Loser tivesse... claro, a bolacha está quente, vende mais ou ao contrário, mas o time conseguiu ter segurança para executar algumas movimentações, inclusive de estratégia, de peças importantes que deixaram o time. João Ricardo e Oliveira, esses dois citados pelo Piperno, que vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro pelo Ceará. São dois jogadores que saem de um time do qual eles eram parte da espinha dorsal, claramente. João Ricardo, melhor goleiro para mim da Série B do Brasileiro, uma competição extremamente difícil, e o William Oliveira foi também um dos bons jogadores da Chapecoense na disputa da divisão de acesso do Nacional. Vejo sim um nível muito superior em comparação aos rivais, e o Perotti ele precisa tentar manter essa condição para lhe dar confiança e aí sim, enfrentando adversários ainda mais complexos, outros desafios ao longo da temporada, se firmar de vez. Mas os números até aqui são impressionantes. Vamos fazer um abaixo-assinado para Humberto Loser, mudar o nome dele para Humberto Winner. Você apoia, Fernando Camargo, essa ideia, meus amigos? Só para manter um padrão elevado no nível de piadas. Não, seria interessante. E olha que você tem que tomar muito cuidado para chamar de loser. Porque se você erra uma letrinha aí que a cobrança é muito maior. E eu queria só dar um adendo também no que falaram Piperno e Camarão. A questão que a Chape veio de uma competição duríssima como foi a Série B, conquistando o título
No último minuto da competição, numa disputa de pênaltis, o América ali quase comemorando o título, a Chape leva e poupa os seus jogadores nas primeiras rodadas do Campeonato Catarinense, né, Vini? O Perotti também, entre aspas, se aproveitou disso, porque Anselmo Ramon, os outros atacantes ficaram fora há bastante tempo, mas é bom para o treinador e é bom para a torcida também, porque mostrou que é um reserva importante. Hoje, não sei, mais a cabeça do técnico, ele deve ser um titular e vai continuar sendo titular, porque é um cara que faz 10 gols em 9 rodadas do campeonato, tem muita coisa a mostrar. E esses números que você trouxe é muito interessante. 7 gols em 5 temporadas é sinal que não jogava muito também. Bastou pôr o menino para jogar. Ele falou no nosso microfone por 2 vezes também, quero mais oportunidades, estou tendo oportunidades agora e eu vou mostrar o meu valor. Tá mostrando. É verdade. E peço perdão ao Piperno, que fez uma cara de desprezo pela minha piada. 1000 perdões. O Camarão também não gostou muito. Desculpa, viu, amigos? Vamos seguir. Eu geralmente gosto das suas intervenções, das suas piadas, né? Você ali no inbox registrou a segunda opção, seria Humberto Lousa, o rei da prancheta. Talvez possa ser uma alternativa, mas a gente pode até debater aí, criar uma enquete, quem sabe. Meu Deus. Gigante. Enquete. Vamos seguir o programa, vai, vamos seguir que é melhor. A gente teve empate sem gols entre Avaí e o Galo do Oeste, o Concórdia, que nesse momento está fora da zona de classificação, é o 9º colocado, e o Avaí é praticamente classificado, tem 15 pontos, é o 3º colocado. Jogo em 0-0, Fábio Piperno, mais um Avaí que vem em evolução, né? Começou patinando, não conseguiu o resultado contra o Concórdia, mas é um time que, pelo que me parece, não sei se você concorda, vem em evolução, vem subindo alguns degraus em termos de desempenho. Ou não? É um time, Vinícius, de quem esperava mais, né? O Avaí ele vai se classificar sem nenhuma dificuldade. É um time grande, é um time que vai brigar pelo título, mas precisa jogar um pouco mais de futebol e mais do que isso, precisa ter mais variação ofensiva. O Avaí está ficando muito previsível, né? Porque é um time muito forte pelo lado esquerdo. No outro setor, né, não tem a mesma, até aqui não mostrou a mesma qualidade. Então o Claudinei vai ter que melhorar esse time. Claro que primeiro turno, a fase, digamos, um turno regular é um campeonato, o mata-mata é outro totalmente diferente. Tomara que o Avaí tenha gastado essa fase inicial para observar melhor aquilo, enfim, os seus defeitos e virtudes, e tenha guardado munição para decidir um pouco mais na frente. Bruno Camarão, o Concórdia na temporada passada brigou nos playoffs de rebaixamento. No ano passado caiu apenas um time, que foi o Tubarão, e nessa temporada parece que tem um time mais forte, tem um time mais sólido em relação à temporada passada. Não à toa consegue resultados expressivos, como esse empate em 0-0 contra o Avaí, jogando fora de casa. É um time que ainda sonha com a classificação às quartas de final. Por que não, Bruno Camarão? Por que não? Exatamente. O Concórdia sabe exatamente que o campeonato dele é tentar permanecer na elite básica. É isso. O objetivo inicial é esse. Se puder sonhar com algo a mais, maravilha. Mas eu vejo o Concórdia com mínimas chances, por exemplo, de ser campeão catarinense nessa temporada. Mas o trabalho, definitivamente, ele tem alguns avanços em comparação à última temporada. O Piperno estava falando, né, sobre o Avaí. Rapidamente me permita fazer também um registro. Nesse duelo contra o Concórdia, empate sem gols, é mais um jogo monótono, né, do time do Avaí. Não demonstra qualquer tipo de variação. É um time fadado a levar a bola para os lados e efetuar cruzamentos. Procura muito, né, o jogo do Edilson, experiente. Você agora há pouco anunciou, né, a confirmação da renovação contratual do Valdívia, mas é um cara que até aqui, né, especialmente pegando o rescaldo da última temporada, não se justificou. Jogador que vive de lampejos, em muitos momentos não se firmou como titular absoluto. Claro, tem muita qualidade técnica, se executar e potencializar tudo que ele tem guardado para si, pode ser considerado um dos principais jogadores do estado, mas não tem conseguido produzir isso. E o jogo apresentado pelos comandados do Claudinei Oliveira geralmente é muito enfadonho. Vejo muitas dificuldades o Avaí conseguir disputar de igual para igual, por exemplo, com a Chapecoense, esse título na temporada.
pode ser que as coisas mudem com o passar dos jogos. Mas até aqui o retrospecto não é muito bom, apesar da terceira colocação na tabela. Perfeito. Mata-mata é outra história, né? Como disse o Piperno, é um campeonato à parte. Quem também está se classificando aos playoffs é o Figueirense, que empatou nesse final de semana contra o Joinville e contra o Jack. Placar de 1-1 no Orlando Scarpelli. Os comandados de Jorginho, Fernandão, estão nesse momento na última colocação ali, em busca de uma classificação às quartas de final. O que você vê do desempenho do Figueirense e do Joinville até aqui no estadual, hein, Fernandão? Bom, sobre o Figueira, superação, né? Porque você vinha de um rebaixamento para a Série C, né, como aconteceu recentemente, uma eliminação de Copa do Brasil precoce, uma equipe que o Jorginho tenta extrair, né, que passou por extremas dificuldades, passa por extremas dificuldades financeiras nessa temporada. Na última aconteceu aquela situação horrível, né, de ser ameaçado no seu próprio campo de treinamento pela torcida. E vai levando, Vini. É muito pouco. Eu acho que é muito pouco pelo que o torcedor do Figueira, pelo que o torcedor do Figueirense está acostumado nos últimos anos. Uma equipe de Série A, uma equipe finalista de Copa do Brasil, uma equipe que brigava com os grandes até alguns anos atrás. Sempre o Scarpelli era um reduto forte para jogar no Campeonato Brasileiro, e agora no Campeonato Catarinense, que ele sempre está ali, sendo finalista, brigando, ele fica no limite de uma classificação, porque está jogando com realmente muitas dificuldades financeiras, não pode contratar um técnico que tenta extrair o máximo dos seus jogadores. E o Jack é aquilo, o Joinville nos últimos anos também, né, a gente chegou a ter há 5 temporadas 4 times catarinenses na primeira divisão, o Joinville lá estava, hoje caiu, está jogando Série D, Série C, invariavelmente não está conseguindo ter um desempenho muito grande, mas está ali brigando na parte de cima também. 2 equipes que eu acho que poderiam ter um desempenho melhor, já fizeram muito mais nos últimos anos aí no cenário do futebol catarinense e estão devendo futebol para mim. Camarão? O Joinville ele tem batido na trave, né? Nessa possibilidade de ascender à Série C do Campeonato Brasileiro, pelo menos, né? Nas últimas temporadas foi isso. E faz uma competição de altos e baixos. Perdeu em algum momento o seu treinador principal, Vinícius Eutrópio, né? Que passou por uma cirurgia delicada. É um ótimo treinador, com história ligada, inclusive, ao Figueirense citado, treinador de quem eu gosto muito, acho um cara muito gabaritado, estudioso, preparado para exercer a função. E é um time que vai lutar no mata-mata do Campeonato Catarinense, apesar desses altos e baixos. Mas, de fato, o foco é tentar, a médio prazo, conquistar, enfim, o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. E o Figueirense é um pouco disso que o Fernando falou, né? Vivendo também um dos piores momentos na história, muitos problemas administrativos. O time viveu, né, essas situações absolutamente lamentáveis durante a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. E o Jorginho tenta fazer com que o time produza mais. Nessa última rodada, nesse empate 1-1 entre Figueirense e Joinville, o jogo fluiu bastante até 1-1. Quando as duas equipes fizeram cada qual o seu gol, parece que elas se satisfizeram com o jogo. O jogo ficou muito travado, truncado, muitas faltas, pouco andamento, e me pareceu um placar bem justo e razoável para o que as duas equipes apresentaram e especialmente deixaram de apresentar na etapa final. Fábio Piperno, vamos agora para o seu comentário para o grande jogo da rodada. Da parte baixa da tabela, o duelo entre Criciúma e Metropolitano. O Criciúma não havia vencido até então. Eram 8 jogos, 4 empates e 4 derrotas. E, finalmente, o Tigre conseguiu aí somar 3 pontos nesses lances que nós estamos vendo. 2-0 sobre o Metropolitano, jogo que aconteceu na última segunda-feira. Fábio Piperno, uma vitória que dá um pingo de esperança para o torcedor do Tigre? Mas aí que tá, Vinícius. Não é só uma vitória isolada, aliás, uma vitória depois de mais de 180 dias, né? Um inacreditável período de seca aí para o Tigre. Mas é uma vitória que vem logo após uma classificação dramática e heróica na Copa do Brasil, que significa mais dinheiro em caixa. Então, em uma semana, o Criciúma fez muito mais do que nos últimos 6 meses. Aliás, talvez ele tenha feito mais essa semana do que em boa parte do ano passado também. Isso dá um ânimo, sem dúvida nenhuma. Um time que mudou o técnico, um time que agora
tem aí essa motivação também de Copa do Brasil, dinheiro em caixa, enfim. Parece que o clima vai mudando e no momento certo. A situação ainda é muito crítica, o time ainda corre sério risco aí de rebaixamento, que seria trágico para quem está lá na Série C do Campeonato Brasileiro, mas pelo menos, Vinícius, eu acho que abriu um caminho de esperança. Em relação ao Metropolitano, realmente é um projeto que até aqui decepciona, porque subiu, veio cercado de expectativa, contratou, tem aí figuras conhecidas do seu comando, André Santos, trouxe o Diego Coelho, o ex-Corinthians, para comandar o time, e parece que nada disso funcionou. Está dando tudo errado e o relógio está correndo. Falta muito pouco tempo para o turno regular acabar e não vai ser fácil escapar do rebaixamento para a Série B. Meus amigos, situação complexa para Criciúma, 11º colocado, Metropolitano, 12º colocado, faltando aí mais 2 rodadas para o fim. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes, mais informações sobre a 10ª e 11ª rodadas, mas antes, vamos trazer o nosso destaque da rodada. Quem foi o craque da rodada, da 9ª rodada do Campeonato Catarinense? Acho que não poderia ter sido outra pessoa, senão Perotti, da Chapecoense. No detalhe, autor de 3 gols, o artilheiro da competição. E a gente vai dar uma olhadinha aí nos gols marcados pelo Perotti. Na verdade, esse é o primeiro gol do Próspera, mas o Perotti marcou 13, é o artilheiro. Já falamos bastante sobre ele aqui. Faltou apenas a palavra do Piperno, né, Piperno? Sobre o Perotti, que, como eu sintetizei, havia 7 gols na carreira, em 5 temporadas, e só esse ano já fez 10. De fato, foi o cara da rodada, inquestionavelmente, Fábio Piperno. Não, inquestionavelmente ele vai se tornando um jogador cada vez melhor, porque o time está cada vez melhor, e aí méritos do Louser, Vinícius, não só por ter descoberto o jogador certo para uma lacuna que se abriu, mas também por essa nova forma de jogar no Chapecoense, que é um time cada vez mais completo. Aquele time que a gente se acostumou a ver se defendendo muito bem, agora é um time que ataca com muita eficiência, um time letal, porque ganhou também esse atacante que já estava no elenco, mas aí o técnico consegue extrair o que ele tem de melhor. E lança um desafio para vocês. Seria Chapecoense o Flamengo de Santa Catarina? Rapaz... E aí? Muita calma nessa hora. Sobre o Perotti, é o artilheiro do Brasil na temporada, né? 9 gols em 10 jogos. Ninguém, nem o Gabi, né? O artilheiro do Flamengo. Aliás, apelido dado pelo Fábio Piperno. Nem, sei lá, o Vina, o Clebão no Nordeste, o Gilberto. Ele está empatado com o... Ninguém marcou tantos gols na temporada quanto o Perotti. Ele e o Aleph Manga, o ídolo de Vinícius Rodrigues, também tem 10. Verdade. Atacante da Volta Redonda. Brilhante. Muito bem, senhores. Mas é isso, só tem o Perotti. Ninguém marcou mais gols que o Perotti e eu não concordo com essa avaliação do Piperno. Acho que a Chapecoense não é o Flamengo de Santa Catarina. A Chape está para o Flamengo, assim como o Perotti está para Gabigol. Fica aí o questionamento, a reflexão. Vamos seguir, meus amigos, com o drible da rodada. Uma arte que Bruno Camarão domina e domina muito, um dos grandes centroavantes do futebol jornalístico. E esse é o drible do Alan Graffiti. Uma canetinha, foi sem querer, foi por querer, foi bonita, Bruno Camarão. Foi bonita, foi por querer, sem dúvida. Recebe na direita, aparentemente perde o controle da bola e na sequência, quando vem o marcador, ele traz para dentro e consegue a finta. Eu acho que foi sem querer. Ô Fernando Camargo, você deu muitas canetinhas como essa aí do Alan Graffiti do Concórdia? Não, evidentemente eu levei mais, mas normalmente a pessoa segue sob aparelhos quando dava esse drible logo depois. Caramba! É o Felipe Melo do jornalismo esportivo. Sempre com o pedido do meu treinador, Bruno Guida Camarão, que pedia. Quando levar um drible desse, para a jogada da melhor forma possível. Ou a bola ou o jogador, né? Lembrando que o Alan Graffiti também pertence à Chapecoense, né? Ele está emprestado
para a disputa do estadual com o Concórdia. Fábio Piperno, quando eu falo Dida e quando eu falo goleiro Dida, naturalmente nós puxamos, relembramos, evocamos a nossa memória grandes defesas. E não por acaso a defesa da rodada é do goleiro Dida no Metropolitano, que, apesar dos 2-0, fez defesas importantes como essa aí, que foi eleita a grande defesa da rodada. O Dida do Metropolitano seria o Dida catarinense, Fábio Piperno? Não, ele é o Dida do Metropolitano, né, Vinícius? Já não é fácil carregar esse nome. É mais difícil ainda quando, enfim, o cidadão é o goleiro do lanterna do campeonato. E você ainda quer sobrecarregá-lo mais? Quanta crueldade. Mas foi uma defesaça. É isso. Eleito aí o goleiro Apesar de da essa rodada. defesa aí foi estilo Fernando Henrique, né? Aquela defesa de goleiro de handball, né? Com os pés, né? É verdade. A gente tem uma seleção das grandes defesas. Não fosse o goleiro Dida, certamente o Criciúma poderia ter vencido por uma vantagem maior. Vamos trazer agora a artilharia do Campeonato Catarinense. Já citamos aqui por alguns momentos o grande artilheiro, o Pedro Perotti, atacante da Chapecoense. Ele tem 10 gols. E na sequência nós vamos ver 2 jogadores do Brusque. O Júnior Pirambu, que marcou 2 neste final de semana, tem 6 gols somados. E o Thiago Alagoano, que perdeu o pênalti, tem 5. Vem na sequência os 2 jogadores do Brusque. Aí mais atrás tem o Renato Henrique com 3 gols, Fabinho também com 3 e Zé Vitor com 3. Estes os principais artilheiros do Campeonato Catarinense, passadas 9 rodadas da competição. Perotti, Pirambu, Thiago Alagoano, Renato Henrique, Zé Vitor, do Marcílio Dias e Fabinho do Juventus de Jaraguá do Sul, todos com 3 gols marcados. Tabela de classificação, que nos mostra na primeira posição a Chapecoense com 22 pontos, na sequência Brusque com 18, Avaí com 15, Juventus com 14, Marcílio Dias com 13, Joinville 12, Próspera 11, Figueirense 10. Hoje seriam os 8 primeiros classificados, hoje seriam os 8 times garantidos nas quartas de final. Concórdia e Hercílio Luz estão ali no purgatório entre o céu e o inferno, e nesse momento estariam rebaixados à Série B do Campeonato Catarinense, o Criciúma e o Metropolitano. Meus amigos, próxima rodada, em 10ª rodada do campeonato, e aí o bicho vai pegar fogo, porque teremos definição de classificados e podemos ter definição de time rebaixado, né? Que é o caso de Criciúma e de Metropolitano. Vamos trazer agora a 10ª rodada, começa no domingo, no dia 18, todos os jogos marcados para as 16 horas. Marcílio Dias e Chapecoense, Concórdia contra Criciúma, Próspera contra Figueirense, Avaí contra Hercílio Luz, Metropolitano contra Juventus e Joinville contra Brusque. Meus amigos, que rodada! Para Criciúma e para Metropolitano é vencer ou vencer. Uma derrota praticamente rebaixa qualquer uma das equipes. Na verdade, no caso do Metropolitano, um resultado que não seja a vitória praticamente decreta o rebaixamento do Metrô. Para o Criciúma, é um confronto direto contra o Concórdia, mas uma derrota ainda dá chances matemáticas de permanência ao Tigre. Meus amigos, uma 10ª rodada que promete. Fábio Piperno, está acabando a fase classificatória do Campeonato Catarinense. Está acabando para alguns times, por exemplo, Chapecoense e Brusque. Vai ser uma rodada para ajustes, né? Times já classificados. Para os demais, que também estão muito próximos da classificação, vai ser uma rodada para consolidar esse resultado e também, Vinícius, para ganhar posições, porque é muito importante terminar na frente para ter a vantagem de depois resolver em casa, né? Então, por isso que não tem jogo amistoso nessa rodada. Fernando Camargo, que rodada, meu amigo! Que rodada de definições, e para o Criciúma tudo ou nada. Tudo ou nada para o Criciúma. Um empate pode significar já ficar à beira do precipício e um rebaixamento absolutamente improvável se a gente pensasse no início do campeonato. A Chape já classificada, manutenção apenas de alguns jogadores aí, pode ter, o Louser pode
dar uma passada a mais no seu elenco, colocar os jogadores em campo aí para já pensar na próxima fase e essa briga pelo meio, né? Se o Figueirense realmente vai ficar na luta aí entre os 8 primeiros, se vai ficar para trás e vai ficar no limbo, né, entre cair e não se classificar, muita coisa para acontecer, Vini, muita coisa para acontecer, e claro, quem está no futebolcatarinense.tv vai acompanhar tudinho com a gente, com certeza. Camarão! É muito interessante mesmo. Nessa última rodada que se encerrou, os 8 primeiros colocados se mantiveram nas exatas mesmas colocações, né? Nada mudou. Tivemos a troca de posição entre 9º e 10º, né? Envolvendo justamente o Concórdia e o Hercílio Luz. O Criciúma sai da lanterna, joga o Metropolitano para baixo e, como disse o Piperno, é um rescaldo também da classificação gigante na Copa do Brasil. Talvez tenha dado uma motivação extra para a torcida, para o grupo, para os funcionários. Não vai ser um embate simples contra o Concórdia. É verdade que o Criciúma, inclusive, pode ser matematicamente rebaixado já nessa penúltima rodada, mas eu acho que o jogo virou. Eu acho que o Criciúma, depois dessa vitória, talvez tenha dado aquele lapso justamente para conseguir, pelo menos, evitar o rebaixamento, o que, neste instante, seria um grande feito. Bom, meus amigos, que prazer, que honra mais uma vez estar ao lado de vocês. Fernando Camargo, grande abraço. A gente se vê numa próxima, meu amigo. Valeu, Vini. Grande abraço para você, grande abraço para toda a nossa galera do futebol catarinense. Bruno Camarão, Fábio Piperno, sempre uma honra estar com todos para bater esse papo muito legal. Até a próxima. Valeu, Fernandão. Fábio Piperno, meu amigo, um grande abraço e parabéns pelo cenário aí, hein? O senhor caprichou, tem um pouco de natureza, tem algumas revistas históricas. O senhor não erra, Fábio Piperno. Eu erro muito, seu Vinícius. Mais uma última informação. O Brusque continua muito empenhado aí nas reformas do estádio Augusto Bauer, visando o Campeonato Brasileiro da Série B. Foram pedidas aí, foram solicitadas algumas obras e o time corre atrás, até porque nesse estádio a equipe fez de 2016 para cá, seu Vinícius, 103 jogos. O aproveitamento é de 67%. Então, não dá para ficar sem o Augusto Bauer na Série B. Um grande abraço a todos. Valeu, Piperno. Só para o Fernandão não ficar com ciúme, seu cenário também está muito bonito, viu, Fernandão? Gostei da plaquinha do Harry Potter lá atrás. Tá lá, 934. Mas Fábio Piperno é daqueles que importavam revistas da década de 90 para ficar bem informado. Homem raiz é dessa forma, amigo. Maravilhoso. Que time é esse? Bruno Camarão, direto do seu quarto, tem um cenário um pouco mais neutro como o meu, mas de fato um bonito cenário também, Bruno Camarão. Muito obrigado e até a próxima. É porque você não viu as roupas estendidas aqui secando do meu lado, mas de resto tá tudo bem, né? Tô bem distinto em comparação a essa dupla Fernando Camargo e Fábio Piperno, mas Vini, sempre um prazer estar com vocês do futebol catarinense. Estamos juntos, hein? Vem aí 2 rodadas importantíssimas. Um grande abraço, até a próxima. Valeu, meus amigos. A você em casa, muito obrigado pela audiência. Siga as redes sociais do futebol catarinense, Facebook, Twitter, Instagram. Estamos juntos. 2 rodadas apenas para o fim da fase classificatória e, claro, esse.tv, o melhor do catarinense ao vivo e online.